7h38. Bom dia, irmãos. Estamos começando essa nossa reflexão hoje, dia 28 de março de 2020. Pelas minhas contas, estamos no 10º dia de quarentena aqui em Goiânia e por isso precisamos orar. Precisamos aprender da palavra, precisamos nos ocupar diante do Senhor. Hoje continuamos a nossa reflexão em Atos, capítulos 6 e 7. Dois momentos importantíssimos na vida da igreja. Diz assim: as eram desprezadas no ministério cotidiano, e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer agradou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, a Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E acrescentaram entre os apóstolos a estes, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Esse texto fala a respeito daqueles que servem, daqueles que ensinam e testemunham, e daqueles que dão a sua vida. Daqueles que servem. É interessante como a igreja, ela servia uns aos outros, ajudavam as viúvas, os pobres, aos necessitados. Esse é um papel fundamental na vida da igreja. Mas todas essas partes importantes na igreja jamais devem se sobrepor a estarmos na presença do Senhor em oração e também na reflexão da palavra, testemunhando do evangelho e tantas outras coisas. Meus irmãos, havia ali uma grande necessidade. E Deus, aprove a Deus chamar homens servos do Senhor para virem servirem. Alguns chamam esse texto da instituição dos diáconos. Outros ainda daqueles que estão fazendo a obra e que precisam agir. Aqueles que servem. E é um privilégio, eu vou repetir essa palavra, é um privilégio servir a Deus. Em qualquer instância. Quer seja das partes mais simples, das mais complexas. Servir a Deus sempre é um privilégio. E para servir a Deus tem algumas exigências. Serem homens cheios do Espírito Santo, um bom testemunho, uma vida dedicada ao Senhor. E eles poderiam servir. E serviram. Mas logo depois, um destes homens foi chamado para uma outra obra. O seu nome, Estevão. Extraordinário, crente no Senhor Jesus, que pregava e fazia muitos prodígios e sinais, e de repente foi tomado pelos judeus daquela época, do Sinédrio e daqueles sacerdotes que estavam extremamente críticos àquilo, e levaram ele para ser interrogado. Nesse momento, meus irmãos, o capítulo 6 e 7 é um resumo completo do Antigo Testamento. Se você quiser estudar o Antigo Testamento, leia esses capítulos. Estevão começa a descrever desde o início até a chegada de Jesus Cristo, explanando acerca da palavra de Deus, o que os profetas disseram, o que estava escrito na lei e tudo o que estava acontecendo naquele momento. E ele falou de Jesus Cristo. É quando a igreja ensina e testemunha do Senhor. Mas quando isso aconteceu, muitos daqueles que se recusaram a crer e recusaram a entender, começaram a engelhar os dentes. Essa é a expressão bíblica. Eles estavam com raiva, com ódio, e com ódio ninguém ouve nada. Com ódio ninguém entende nada. E eles partiram para cima de Estevão com grande violência e começaram a apedrejá-lo de forma terrível. Estevão poderia reagir como muitos fazem. Estevão poderia pegar uma pedra daquelas e tacar de volta. Estevão podia fazer muitas coisas, mas ele continuou em oração. Ir para voltar atrás, ele permanece firme. E quando permanece firme, o que Estevão vê assegura o que ele precisava. E diz a palavra de Deus que ele então viu o céu aberto, o trono de Deus, e à direita do trono de Deus, Jesus Cristo,
em pé. Essa é uma figura preciosa do texto. Jesus Cristo não está sentado ao lado do Senhor. Ele está em pé, esperando por Estevão. Estevão entendeu a sua obra e o seu ministério. E depois ele caiu morto. Veja bem, ele foi o primeiro mártir da história da igreja. E daí veio a palavra mártir, que é testemunha. Ele falou, ele viveu, ele superou os problemas e as lutas. Superou mesmo as expectativas dos homens. Mas ele continuou a servir como servia no início. E agora, na presença de Deus. Que as lições de Atos nos ensinem cada vez mais a crescer. A frase do dia de hoje, nesse sábado, é de James Stewart, que diz o seguinte: se nos esquecermos de nosso lema básico, minha casa é casa de oração, poderemos muito bem fechar as portas de nossas igrejas. Stewart se lembrava da necessidade da igreja ser casa de oração. E hoje, quando estamos nas nossas casas, que sejam estas casas de oração. Que Deus nos inspire, nos ajude, nos abençoe. Mais um tratamento, houve uma recidiva ali do tratamento que ele fazia e deve começar em breve umas novas sessões de quimioterapia. Que Deus o abençoe, bem como a ninfa, os meninos e toda a sua família. Oremos pelos que estão hospitalizados, para que tenham força, pelas forças de segurança, para que tenham sabedoria, para os médicos, enfermeiros que estão na linha de frente. Muitos estão começando a ficar pressionados e com medo de tudo que tem acontecido. Que Deus lhes dê saúde física e mental, mas que tenham dado naquele momento. Que Deus abençoe também as igrejas. Que nesse domingo a palavra do Senhor continue a ser pregada online. Que Deus dê sabedoria aos governantes para o momento certo e para que tudo aconteça conforme a direção de Deus. Que Deus dê paz aos corações de tantos que estão começando a ficar aflitos. 10º dia de quarentena em nossa cidade, em outras já muito mais. Que Deus dê paz aos lares e às pessoas, aos corações. Que Deus nos dê sabedoria para ver um bombardeio de notícias também. Nós possamos examinar tudo, reter o que é bom e não ficarmos loucos e neuróticos com tudo o que está acontecendo. Oremos pelos cultos online que vão acontecer amanhã, para que a internet funcione corretamente, pela EBD que seja transmitida e fale aos corações, para que tudo o que aconteça amanhã seja para a honra e para a glória do nosso Deus. Oremos assim, uma massa para orar, e vamos clamar ao Senhor. Pai, que a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, seja o suficiente para nós. Dá-nos a tua paz e que sejamos servos, Senhor, para o teu louvor, para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Pai querido, aqui estamos na tua presença para te pedir e para clamar, para suplicar a Deus que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor abençoe a igreja, abençoe os enfermos, ó Deus. Lembramos do Múcio agora, de uma forma especial, reinício do tratamento. Oramos, ó Deus, e clamamos por aqueles que estarão trabalhando nas igrejas do mundo afora, transmitindo os cultos online. Que o Senhor abençoe, Senhor, os países que estão sofrendo de forma terrível essa doença. Dê, ó Deus, cura, dê sabedoria, dê forças. E a nós, para que haja paz, ó Deus, nos nossos lares, nas igrejas, nas nossas cidades. Que haja paz em Goiânia e em todo lugar. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoe a escola bíblica dominical amanhã cedo e os professores que darão. Abençoe os cultos e todos que participarão. Abençoe, Senhor, a nossa igreja. Cuida de cada lar e dá-nos, ó Deus, a tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e guarde. Talvez uma informação boa que a irmã Raquel Menezes, seu irmão, sua cunhada, estão aqui no Brasil, conseguiram vir. Já estão aqui e provavelmente estarão viajando para Brasília ainda. Ao retornar, devem ficar no período de quarentena. Que Deus os abençoe e os guarde também. Vamos continuar clamando e bendizendo o nome do nosso Deus. Que Deus a todos abençoe e conceda um bom dia na presença dEle.